comunicação se encontra em um só lugar, aqui no Voxcast Floripa. Eu sou a Mari Gonçalves e dou voz à minha vida, dando voz à vida das pessoas. Eu estou muito feliz porque eu estou recebendo aqui convidadas de honra. O meu time, que faz parte aqui da Voxcast Floripa, o time pedagógico de facilitadoras, para a gente ter um papo incrível sobre comunicação, autoconhecimento e liderança. Quem quer saber mais, bora acompanhar esse momento único. E meninas, fiquem à vontade para se apresentar para nós. Quanta honra estar aqui nessa manhã com essa mulherada linda e extremamente competentes, profissionais maravilhosas. Eu sou Daniela Comarella e eu busco trazer mais leveza, tanto como advogada, como mediadora. Estas são as funções que eu ocupo além Vox. Uau! Meninas, que honra, que momento incrível estar aqui com vocês. E olha, é peso nessa mesa, sim. Eu sou Fabiola Araújo, gestora de negócios, especialista em network. Eu simplifico os empresários e empreendedores no mundo dos negócios. Gente, hello, bom dia! Eu sou a Ju, da Vai Dar Tudo Certo, muito feliz em estar aqui. Trabalho com organização e produtividade para a gente ter uma vida mais tranquila e feliz. Muito obrigada pelo convite. Amanda, sempre bom estar aqui, né? Sempre. Obrigada, Mari. Que delícia. Entenderam o tom do papo? A gente está com experts em olhar para a própria vida. Então, para olhar para a própria vida, a gente vai falar sobre autoliderança e liderança. Então, esse papo não é só para quem lidera dentro das empresas, mas é para quem tem que se liderar. Meninas, o que é liderança para vocês? Uma pergunta excelente, Mari. A liderança, ela vai da autoliderança e o liderar pessoas. Eu acredito muito que liderança é influenciar e guiar pessoas para um objetivo em comum. Fez sentido para vocês? Tal. E que bom trazer isso de autoliderança, porque por 20 anos eu fui professora. Era professora de inglês, coordenava. Na hora de fazer a transição de carreira, eu assim, não lidero mais. E que erro total e absoluto, porque começa pela gente. Se eu não sei o que eu quero para mim, para onde eu estou me levando, como que eu vou guiar uma equipe? Como que eu vou, guiar a empresa? E quem está ouvindo a gente agora, que de repente está em casa, me vejo ali naquela situação de transição, com filhos, e assim, não lidero ninguém. Começa por você. Acompanhe a gente aqui que vai vir dicas preciosas. Liderança, para mim, é ter o dom de inspirar e, então, conduzir. Seja as pessoas, os liderados, seja você mesmo. Você precisa se conduzir e conduzir a própria vida. E na prática, como a gente pode pensar numa rotina construída com autoliderança? Quando a pergunta é inteligente, fica mais fácil, né? Porque ela já veio com rotina construída. Quer dizer, não precisa nem dizer que para se liderar precisa de rotina. Todas concordamos, correto? Sem dúvida. Começa por aí. Aí, o que eu quero para mim? Qual vai ser o objetivo da minha rotina? O que eu quero para o meu dia? O que eu quero para a minha semana? A rotina vai se organizar em torno do objetivo. E aí, de novo, quem está em casa ali, sozinha, pensando, não tenho nada, começa por você. Hoje, o que você quer hoje para você, para a sua vida? E eu percebo também que à medida que a gente vai colocando isso na prática, os objetivos vão ficando mais ousados, concordam? Eu vou para além do dia, eu já planejo a semana, eu já sei o que eu quero para o mês inteiro. E quando eu começo por mim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, acredito, fico até mais empática, porque eu sei o que o outro está sentindo, as dificuldades que ele vai ter para se autoliderar. Faz todo sentido. E trazendo um pouquinho para o meu peixe aqui, na minha área de empreendedorismo e negócio, vamos lá, a rotina do vender. Todo mês tem a famosa meta, a meta de faturamento mensal. Como que isso acontece? Nós achamos ela do nada? Não. Precisa, para atingir um faturamento, é necessário seguir um processo. Como é que é esse processo? E esse processo tem que ser direcionado por quem? Normalmente pelo líder, que vai guiar e orientar aqueles vendedores. Eu não tenho
vendedores. Eu sou eu empresa, eu gerencio, eu vendo. Ok, aonde entra a autoliderança, que também pede uma rotina de processos de venda. Então, a liderança ela é importante, e eu sempre falo, né? Não espere pelo externo, tem que partir de você e ter clareza de cada passo que você vai ter para atingir aquelas metas. Perfeito. Se liderança é conduzir, para que a gente possa conduzir, precisa ter rotina. Precisa organizar uma rotina. E ainda sobre autoliderança e definição de objetivo também, como entra o autoconhecimento? Porque e eu estou na situação que a Fabiola pontuou aqui, eu que me vendo. Que horas eu me vendo melhor? Que horas eu tenho que pausar, recuar, rever o que eu estou fazendo? E aí, se eu posso mandar na minha rotina, se eu posso construir as atividades e os horários, eu vou fazer um que funcione melhor para mim. Quando a gente fala, é óbvio. Agora, no dia a dia, será que a gente para pensar? E eu lembro também de uma situação, eu dava aula de manhã, de tarde, de noite, e já me conhecia. A Ju, depois do almoço, gente, eu tô fora, eu tô em transe. Eu não botava aula naquele horário, porque eu sou muito lenta depois do almoço. Então, hoje, sozinha, eu vou colocar que eu vou apresentar uma proposta de trabalho depois do almoço? Não, eu marco meio-dia e como depois que eu falo. A gente vai se conhecendo. Eu acho que também liderança tem muito com empreender. É empreender a sua vida, liderar a sua vida. Vai por aí, né, Mari? E para poder empreender e liderar, a gente precisa primeiro se conhecer. E o autoconhecimento é a base, tanto para conduzir a própria vida, quanto para conduzir a vida do outro. Porque na medida que eu me conheço melhor, eu também conheço as outras pessoas. E aí eu consigo influenciá-los. Legal, e é onde entra a empatia de novo. Porque daí eu sei os pensamentos que estão passando ali na cabeça dele, as dúvidas, será que é para mim? Será que vai dar certo? E eu acho que lidera com mais gentileza. Mantém a firmeza, mas entende o que o outro está passando. O que eu digo é você saber quem é você na fila do pão. Que líder sou eu na fila do pão? Como é que eu lidero? Como é que eu vou influenciar a outra pessoa? Antes eu tenho que me conhecer. E quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos de melhoria que, de repente, não é a hora certa de colocar, mas sim potencializar aquilo que eu já tenho de bom. E faz toda a diferença no resultado, principalmente quando nós lideramos as pessoas. Como que eu vou fazer que aquele time entregue aquilo que eu desejo? Porque a verdade é que parte do líder. E está diretamente ligado com influenciar. Eu tenho que vender aquela ideia. E aí isso parte do autoconhecimento total e também do olhar do outro. Perfeito. Quando a gente constrói ouvindo vocês assim, fica muito mais leve, muito mais claro de entender que o que eu quero, vou pegar as palavras, hein? O que eu quero tem que estar definido para que eu monte a rotina e dessa rotina eu começo a impactar tanto a minha vida quanto as pessoas que estão ao meu redor. Tanto família, amigos, empresa. E feito tudo isso, eu não sei se talvez os meus olhos estão voltados para isso, mas eu vejo que a ferramenta que leva a isso é a comunicação. A que põe a ponte entre eu querer, agir e transbordar para a pessoa na liderança é a comunicação. Então, para mim, essa é uma visão muito clara. E para vocês? Comunicação e liderança, qual a relação? Primeiro que a comunicação é uma habilidade que tem que estar no topo do líder. Afinal de contas, não basta você saber de rotina, não basta você ter clareza, não basta você ter autoconhecimento, se você não sabe se comunicar. E o que é a comunicação? O que a comunicação tem, primeiro, ponto de importância para a Fabiola? É saber ouvir. E aonde a gente diminui muitos ruídos. O que vocês me dizem? Sem sombra de dúvida. Um líder precisa primeiro saber ouvir, e isso faz parte da comunicação. E como mediadora, quando estou conduzindo uma audiência de mediação, eu utilizo, inclusive, 2 técnicas que a gente aprende no curso da Vox, que é a escuta ativa e o rapport. São fundamentais para a mediação. E na mediação, o que a gente faz? Busca auxiliar as partes a resolverem conflitos. Então, veja como é importante a comunicação na liderança.
Comunicação parece que é o que... Parece não, para mim é o que materializa a liderança. É quando ela vem para o real. Porque a comunicação, como aprendemos, ela é verbal e não verbal. Então, eu olho para a pessoa, eu já sinto, né? Quero ser assim, quero falar assim, quero chegar assim. Como facilitadoras, a gente sabe que pisou na sala, a gente já está influenciando. E aquele poder já está na gente antes mesmo de falar. Então, a forma como a gente se comunica, verbalizando ou não, para mim é o que qualifica, né? Eu vou seguir o que essa pessoa está falando ou não vou seguir o que essa pessoa está falando? Porque existe uma diferença, concordam, entre o que a gente diz que a gente é, o que a gente acha que a gente é, e o que de fato acontece, o nosso comportamento. E essa comunicação diária é o que vai validar. A Ju é organizada mesmo? A congruência, né? Ser congruente com o que você fala e com o que você entrega. Isso é... Aí é o que alinha a boa ou a má liderança. A forma como aquela pessoa se comunica. Para mim tem tudo a ver. Na própria palavra comunicação já tem ação. Pôr para fora. Começar a expressar. E entender que esse pôr para fora também tem que ter a empatia. Tem que ter o olhar sobre o outro. E isso, nós já falamos, é uma boa e necessária habilidade para um bom líder. E na visão de vocês, quais outras habilidades um bom líder tem que ter para construir, então, uma rotina de autoliderança e de liderança de pessoas? Comunicação, a gente partiu do princípio que já tem. Primeira. Tá, então agora eu vou falar de organização, concordam? Muito. Porque também tem ação na palavra. Exatamente. Porque, sim, até para eu me comunicar, eu tenho que me organizar. E para mim também está muito claro, assim, vai do para quê. Eu vou me organizar para quê? Eu vou me comunicar para quê? Qual o objetivo de estar gravando um podcast aqui, de estar numa sala de aula? Partindo do objetivo final, eu consigo construir o caminho e até conversar melhor. Liderar, conduzir a comunicação para aquele nosso objetivo final. Então, comunicação, organização, autoconhecimento está embutido aí. Eu complementaria também inteligência emocional. Uhum. Um líder ele tem que estar preparado para lidar com as adversidades. Imagina um líder que é tomado pela raiva. E ele sai assim, agressivamente com todos ao seu redor. Ele vai conseguir alguma coisa? Ele não vai conseguir nada. Pelo contrário, ele vai afastar todo aquele time, ou as pessoas, os seus clientes, ou sua família, todas as pessoas ao seu redor. Então, a inteligência emocional, ela te traz vários benefícios, como a empatia, a escuta ativa, a automotivação que um líder tem que ter. Ele não pode esperar tapinha nas costas. Ah, vamos lá. Não, ele tem que ser esse indivíduo. Ele tem que ser a pessoa que vai influenciar e que vai motivar o outro. Então, a inteligência emocional também acredito que seja algo super importante para um líder. Uhum. Eu concordo com todas, sem sombra de dúvidas. E pensando aqui em algo mais que eu poderia acrescentar, autoconhecimento, que eu acredito que permeia tudo isso. Claro, comunicação é essencial, mas você precisa saber quem é você na comunicação. Quem é você dentro da tua inteligência emocional? Em que nível você está? Quando você consegue se perceber em que grau você está e qual nível você ocupa da tua evolução, você consegue liderar com mais clareza e saber até onde você vai e como você pode melhorar também. É interessante ver que liderança parece que é para fora, que é externo, é conduzir uma equipe, quando, na verdade, primeiro eu tenho que olhar para dentro. Primeiro eu tenho que entender o que passa no mundo aqui dentro, processar, organizar tudo isso, vamos lá, para eu conseguir conduzir o lado de fora. Então, começa pelo autoconhecimento, né? E eu acredito que uma das formas de liderar, dessas competências e habilidades que a pessoa tem que ter, é saber conduzir o outro ao sucesso. Isso é palpável através do feedback. Dentro dessa visão como líder, de feedback de si e de pessoas, para vocês, o que é essa ferramenta? Como aplicá-la? O que é o feedback? Feedback é algo que você precisa observar o resultado que você quer. Por isso você, quando vai dar um feedback, precisa saber como fazer e em que momento fazer. Não basta dar um feedback. Você precisa alinhar o teu objetivo.
Por isso que volta ali para a inteligência emocional, de saber em que momento, de saber como lidar com o outro depois de se conhecer. O feedback depende de um conhecimento bem amplo. E o que é legal do feedback, e é importante ter clareza sobre isso, que o feedback, ele não é sobre a pessoa. Ele não é sobre se você é legal, se você é querida, se você é meiga. Não, é sobre a sua entrega. Quando você vai dar o feedback a alguém, você tem que saber separar também quem recebe, quem vai entregar o feedback. Ok, eu te solicitei, vou lá para o mundo dos negócios. Vamos lá, você bateu a meta de vendas esse mês? O que eu vou questionar, se ele não bateu, o feedback vai ser sobre isso. Tá, se bateu, ok, palmas, vamos curtir, vamos parabenizar o que deu bom, por que foi bom. Agora, se não, o porquê que não foi feita a entrega? Aonde houve o gap que não aconteceu? Qual foi a falha do processo? Certo? Então, é entender que é sobre a sua entrega e não sobre a pessoa. Se a gente pensar em feedback assim, mais formal, vamos colocar bem no contexto profissional, concordo com tudo que vocês trazem aqui, com esse cuidado que a Dani mencionou também. Eu acho que tem que ter um horário marcado, a pessoa tem que saber por que ela vai lá conversar, é sobre os resultados do mês, é sobre um evento pontual da aula, o que se espera dali, nunca, jamais, né? Na frente de todo mundo, conversando, sem saber direito, só vai lá, fala o que acha e deixa por isso mesmo. Isso não é nem liderar, né? Vamos combinar que não é assim. Trabalha-se o processo e quando a gente tem, de novo, o objetivo bem tratado, bem definido, traçado, eu estou indo conversar por quê? A gente queria vender 100 e a gente vendeu 50. O que aconteceu nesse processo, como a Fabíola pontuou, e não com você ou comigo? O que a gente pode ajustar juntos? Vejo o feedback muito construtivo quando quem está dando o feedback se coloca junto com a outra pessoa. Como líder, eu tenho que entender que o resultado do outro é o meu. Então, alguma coisa em mim ficou faltando. O que a gente vai negociar e concordar aqui para que no próximo mês seja 150, seja 200? Porque a tendência é melhorar. Isso eu vejo muito claramente na situação profissional. Agora, como a gente falou de liderança e autoliderança, vamos falar de autofeedback? Que começa de novo por nós. Uau! Porque quando eu vou conversar comigo, será que eu estou seguindo também? Eu tenho o meu objetivo definido? Acabou meu dia, acabou minha semana, como que eu estou dentro daquilo que eu gostaria? E aí, quando eu começo comigo, também fica mais fácil dar o feedback ao outro. Uma coisa legal também que tu me trouxe agora, e a Ju sempre fala isso, eu gosto muito, é saber de onde está vindo o feedback, quem está trazendo esse feedback. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa que está trazendo esse feedback, será que ela domina aquilo? Será que ela tem algo para contribuir? Não é que ela seja maior que você naquela questão. Deveria até. Ou ela, pelo menos, tem que entender tanto quanto ou mais que você para ser válido aquele feedback. Então, cuidado para não se chicotear com feedbacks, que, de repente, a pessoa ela não está preparada para isso. E aquilo toca de uma forma e a gente leva para o coração. E, mais uma vez, o feedback não é sobre você, é sobre sua entrega. Acredito que é muito importante isso. Eu peguei aqui a fala e já lembrei da Brené Brown, falando: só receba feedback de quem está na arena da vida e não sentado no palco, sentado na plateia, criticando quem está no palco. Sim. Que é tão mais simples, porque a crítica construtiva, na verdade, deveria começar a partir de uma autoliderança. Entender que não é construtiva. Sim. Eu não estou contribuindo. E, meninas, pensando nisso, olhando num geral, eu também queria contribuir para quem lidera times e cultura organizacional, a ideia de que, para você implementar uma boa cultura de feedback, no quesito de construção, tem que ter o feedback do elogio também. Eu acredito que isso gera uma cultura muito mais harmônica. A pessoa também receber elogios, a pessoa também ser valorizada por que ser feito, aquilo que aconteceu e ter sido a mais ser visto e ser elogiado, você vai gerando uma cultura que também prepara na hora de construir um bom feedback. E isso, pensando em times, em equipes, eu vejo como uma das premissas fundamentais. Porque inconsciente a pessoa está recebendo assim a mensagem: opa, ok, agora é a hora de eu construir, mas eu sei que se eu construir, eu vou receber um reconhecimento por isso.
E eu acredito que essa visão também é uma visão muito importante. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Essa pergunta, assim, tá aqui na minha cabeça, então ela tem que sair. Para vocês, pensando em pessoas que têm que se autoliderar e liderar pessoas, por que elas deveriam fazer Vox? Quanta gente que me pergunta, Ju, mas eu não quero dar palestra, eu não quero gravar podcast. Meu bem, vai lá. Só faz a primeira aula. De novo, não é sobre o que está acontecendo aqui do lado de fora. É sobre a revolução que a gente sabe, como alunas que fomos, que passa dentro da gente. Então, o resultado profissional, ele vai ser uma consequência natural de tudo que você vai organizar dentro de você. Porque para saber se comunicar, quantas historinhas eu vou ter que colocar no arquivo certo, no horário certo aqui dentro, para eu conseguir falar bem? Então, comunicação é para viver melhor. Liderar também vai ser consequência, mas só dá um pulinho aqui. Faz uma aula. Concordo. E eu falo que vir para a Vox potencializa os seus relacionamentos. Porque para você se relacionar bem, você precisa se comunicar bem. E a comunicação, quando ela é assertiva, pensada, planejada, com técnicas, que são tantas técnicas aplicadas aqui, já de feedback, de comunicação positiva. Eu tenho alunos de depoimentos que eles melhoraram os seus relacionamentos internos, dentro de casa. Veja bem, se você consegue melhorar aquela comunicação dentro da sua casa, imagina o que você faz fora dela. Muitos depoimentos potencializaram dentro dos seus lugares de trabalho, começaram a ser vistos, começaram a ser reparados. Então, é incrível, eu falo, só vem para a Vox. Vox transforma vidas. Principalmente porque aqui se trabalha muito essa parte do autoconhecimento. A gente se percebe muito dentro desse desenvolvimento e percebe o outro. Tem muitas técnicas de autodesenvolvimento. E, com certeza, ganha mais facilidade de falar em público, vai se soltando, porque vai se conhecendo o outro num ambiente confortável, num ambiente seguro. E, a partir daí, é só evolução. Eu desafio as pessoas a virem conhecer, virem fazer aula com a gente. Com certeza. Entendeu porque eu falei que era um time de peso que estava aqui? Deixem para nós, agora, quem está nos assistindo até aqui, uma indicação de um livro, um vídeo, um áudio, o que vocês acharem interessante para que a pessoa continue acessando esse conteúdo que nós trouxemos. E, claro, aonde a gente encontra vocês nas redes? Vamos lá, então. Eu tinha lembrado da Brené Brown, A Coragem para Liderar, e vou trazer também do Dale Carnegie, se chama Liderança, só liderança. E ele pontua com muita clareza o que eu tenho que melhorar primeiro em mim, para depois conseguir a liderança que eu quero fora. Assim, achei maravilhoso como todos os livros dele são. E o meu contato? Sim. Inclusive, produção. Oi, produção. Inclusive, temos um livro também. Temos um livro! Então... Que bom que a produção avisou. Conte para nós. É verdade. O Poder da Organização. É um livro que, inclusive, foi best-seller em 3 categorias, agora no final de maio. E eu falo de todo o método que eu usei para revolucionar e criar Vai Dar Tudo Certo. Então, tudo que a gente está falando aqui começou dentro da Ju, quebrando a cabeça, sozinha em casa. E hoje, quanta gente... Veio o depoimento da Espanha, olha que legal. Que legal. Estou lendo com meu marido, que está levando para o laboratório, porque impressiona por ser tão simples e quando a gente pratica, o resultado é enorme, como aqui na Vox, né? Então, outro livro sugerido, O Poder da Organização, autora Juliana Santana, conheço, recomendo. Eu para falar com a Ju é www.vaidartudocerto.blog.br. Obrigada, Mari. Eu vou recomendar um livro que ele está sendo o meu xodó e faz parte de um processo meu, de um método que eu lancei, inclusive há poucos dias, que é Não Faça Network, Construa Pontes. E o network ele precisa de muita liderança, ele precisa de muita comunicação, ele precisa de muitas técnicas. E uma delas é rapport, que a Dani falou, que se utiliza no network. Super recomendo. É um momento de você expandir a sua rede,
de contatos, consequentemente ampliando as suas vendas, sim, porque é importante ter uma rede fortalecida. Recomendo demais. Adoro. Ele é um autor brasileiro, Marcos Vinícius, um ex-jogador da Seleção Brasileira de Vôlei. Então, ele traz toda a história de como ele conseguiu estar se mantendo até hoje, porque faz tempo. Ele é velhinho, gente. Eu não me lembro do nome. Ele faz tempo. Como me achar? Estou no Instagram como fabiolaaraújo.gestora. Livro de cabeceira que serve tanto para a liderança como para o networking e é indicado para os alunos da Vox. Como fazer amigos e influenciar pessoas, também do Dale Carnegie. Aconselho todos, é leitura obrigatória para a vida. E como me encontrar? É Daniela Comarella, o meu Instagram. Atuo na advocacia e mediação e convido para vir fazer aula aqui na Vox, onde também sou facilitadora. Então, eu já vou pegar do convite dela e dizer, o ambiente certo para que todos possamos continuar se desenvolvendo é a Vox2U. Segue a gente nas redes sociais, @vox2u.florianópolis, vox2u.florianópolis. E lá você vai acompanhar um pouquinho mais esse universo da comunicação. E claro, se você quiser me encontrar, @avozDamari. Meninas, só digo uma coisa, bora continuar transformando o mundo, transformando através da nossa própria percepção? Sim. Conte comigo. Sim. Coisa boa. Nos vemos em breve, hein? Até mais. Obrigada.